E aí, gente, de boa? Galera, vamos continuar aqui o nosso vídeo sobre Milton Friedman, sobre o neoliberalismo e esse conteúdo aí de poder político e Estado, beleza? Vamos nessa. Toca aí na mão do pai, toca aí, ó. Segundo Friedman, o capitalismo foi impulsionar a igualdade entre as pessoas, devido à liberdade econômica, ok? Aí, gente, temos aqui, com o avanço do capitalismo, a pobreza, discriminação, preconceito, racismo diminuem. O governo deve ser mais descentralizado possível. Sim, outro ponto interessante aí do Friedman, certo? Critica a taxa sobre a herança. Opa! Para o Friedman, essa taxa sobre a herança, que alguns liberais defendem, ele diz que isso é injusto, muito injusto. Então, assim, gente, nós temos aí essa questão do imposto, da taxação de heranças. Ele não acha isso interessante, coerente e justo. Ele não acha. O que ele propõe é a questão aqui, ó, do imposto negativo. O que seria o imposto negativo? Ele diz que também o imposto negativo não é justo, porém é a forma mais assim próxima à justiça social, igualitária, vamos dizer assim, que pode se chegar, ok? Gente, o que seria imposto negativo? Vamos lá. Nós temos um imposto em que ele só é pago para as pessoas que ganham a partir de um percentual X. Vamos botar 30 mil reais durante o ano. Durante o ano, toda a reunião ali dos seus salários, dos rendimentos e tal, no ano você ganha 30 mil reais, por exemplo. E você vai pagar um imposto X referente a esses 30 mil reais. Ok? Beleza. As pessoas que não ganham esse montante ano, né, longe disso, ou chegam à metade disso, as pessoas elas não vão pagar o imposto, porém elas vão receber um percentual que não é nem de mais e nem de menos, é um percentual de ajuda, de auxílio financeiro, né, para você poder se manter bem em sociedade, ok? Então perceba, as pessoas que ganham um montante X de 30 mil reais, ou acima de 30 mil reais, 31 mil, 40 mil, 50 mil, enfim, essas pessoas que ganham esse percentual acima, né, esse montante vai ser guardado, e as pessoas que ganham abaixo desse montante de 30 mil reais vão receber um percentual que não é muito, também não é pouco, para poder ter uma condição de vida boa. Segundo o Friedman, não é a forma adequada, não é a forma justa totalmente, mas é uma forma que se aproxima, ok? Você pode encontrar aí vários vídeos do próprio Friedman explicando isso até muito melhor do que eu, porque é ele que desenvolve isso, e aí você pode formular aí as ideias a partir disso, ok? Aí nós temos aqui, gente, o imposto negativo, aí temos o cuidado da questão da economia e política que gera corrupção, isso eu já disse no início do vídeo, enfim, descentralização do Estado e maior autonomia para os municípios. Outra coisa interessante, o Friedman ele acredita que os municípios devem ter uma autonomia maior, e essa autonomia e um montante de dinheiro maior para cada município vai fazer com que esses municípios pensem na qualidade de vida melhor para os seus cidadãos, né, para os indivíduos que vivem nessa sociedade. E assim, e aí também vai gerar uma livre concorrência entre os próprios municípios. Por exemplo, se eu vivo num município que ele recebe percentual X para poder manter uma condição de vida legal e tudo, né, e que ele é responsável por gerar essa condição de vida interessante aqui para nós. Se caso o município não estiver gerando meios, recursos para uma vida legal, eu posso morar em outro município. Então eu vou procurar um município que transforme os recursos, os impostos, de fato, em serviços benéficos, salutares, enfim. Então o Friedman também pensa nessa situação aí dos municípios terem uma maior autonomia. E a questão central, do governo federal, aí é outra coisa, aí é outra situação, são outros problemas, coisas até maiores. Então, problemas um pouco menores, problemas mais regionalizados, né, seriam de fato dos municípios, ok? Lembra muito aí, gente, que nós vivemos sobre a questão do federalismo, né? Nós vivemos sobre uma estrutura de federalismo, Estados Unidos também, e a gente acaba encontrando, principalmente nos Estados Unidos, não aqui, que cada estado americano, né, tem as suas leis, tem as suas políticas. Então isso gera meio que uma competição entre as próprias federações, não é? Que no Brasil não é tanto assim, mas nos Estados Unidos existe uma força maior em relação à autonomia de cada estado. E a gente pode encontrar políticas referentes à segurança, saúde, a políticas sociais diferenciadas em cada estado, ok? É interessante a gente ver isso. Aí temos aqui, gente, ó, existiria concorrência até mesmo entre estados. Sim, realmente, não só municípios, mas os próprios estados, ok? Aí temos aqui, gente, ó, pluralidade
na questão do mercado, ó, temos aqui, pluralidade do mercado nos garante a liberdade. Isso é interessante em relação ao Friedman. A pluralidade do mercado nos traz aí essa liberdade. Onde o mercado está, não precisa do Estado. Aquela frasinha que eu já disse no início, e estou tornando a dizer aqui. Né? Não precisa do Estado onde tem um mercado. O Estado não precisa interferir. Onde o mercado está funcionando, não precisa de nada de Estado. A não ser que precisa de uma atuação forte para estabilizar ou para acabar com algum problema que esteja surgindo ali naquele ambiente, naquela situação, aí o Estado é chamado, porque o comércio, o mercado não conseguiu sanar aqueles problemas. Enfim, valoriza a escolha do indivíduo. Sim, o indivíduo no livre mercado seria contraditório se ele não tivesse liberdade de escolher aquilo que ele quer. Aí, livre mercado é igual a livre concorrência. Há uma difusão da prosperidade. Sim, o que seria essa difusão da prosperidade? Seria justamente o que eu falei aqui da questão do livre comércio, garantindo a paz, garantindo a inexistência de guerras, garantindo aí a igualdade entre as pessoas, o fim da pobreza ou a diminuição da pobreza, a diminuição ou o fim do racismo, do preconceito, da discriminação, enfim. Então, segundo o que diz aqui nesse ponto, o Friedman ele acredita nisso, há uma difusão da prosperidade. Né? As pessoas se tornam cada vez mais próximas devido ao livre mercado, à livre concorrência, ok? Faz uma crítica à educação e aos agricultores. Opa, outra coisa que o Friedman traz aí, gente, é uma crítica à educação. Primeiro, ele acredita que sim, nós podemos ter uma educação pública escolar, né? O ensino médio, ali, coisa do tipo. Agora, ensino superior não seria atribuição do Estado, do que é público, segundo ele, ok? Se o filho do pobre, se a pessoa que não tem condições quer estudar, nós investiríamos aí numa questão. Os que têm recursos, os ricos, investiriam nos estudos daqueles indivíduos que querem estudar até um nível superior e depois esses indivíduos iriam pagar, não é, os seus estudos, iriam ressarcir, né, aquele montante que foi gasto para os seus estudos, ok? E outra coisa, não é interessante ter um ensino superior público, segundo o Friedman, porque pode ter sim essas doutrinações, direcionamentos políticos que o Estado deseja, né? E aí pode ser contra aquilo que o livre comércio prega. Entendeu aí? Semelhanças? Pois é. Então nós temos essa questão aí. E dos agricultores? Outra coisa interessante que ele diz assim, nós pagamos pela comida 2 vezes. Um exemplo que ele traz, né? O seguinte, o governo ele paga aos agricultores, ele auxilia, né? ele disponibiliza um auxílio emergencial, uma situação de seca, coisa do tipo e tal. Ou nem quando tem situação de seca, o governo protege certa plantação ou produção, enfim, de gado, sei lá, enfim, ele protege. Ele dá uma quantia ali para a proteção ali da produção daqueles indivíduos. Só que quando nós vamos consumir aqueles produtos, seja feijão, soja, carne, ovos, frango, enfim, quando a gente vai consumir aquilo ali, não tem abatimento no preço no final das contas. Então a gente paga 2 vezes. Paga para o governo, que o governo paga ao produtor, e depois nós pagamos quando vamos consumir aquele produto. Então ele faz uma crítica em relação a isso. Como assim? Nós temos que desvencilhar isso, nós temos que desregulamentar isso. Isso não pode existir, a não ser que tivesse a compensação para o indivíduo, mas na prática não há essa compensação. Gente, se a gente for parar para pensar em relação a isso que o Friedman está falando dos agricultores, por exemplo, nós temos aí planos de saúde. Os nossos impostos já vão direto para o SUS, ok? Então, para todos os efeitos, o SUS ele tem que ser bem estruturado, bem desenvolvido, com pesquisas, com formações para médicos, para auxiliares, para enfermeiros, enfim, para todo mundo que trabalha ali naquela estrutura chamada SUS. Só que aí, mesmo assim, nós pagamos um plano de saúde. Segundo Friedman, isso é inaceitável. Como é que você paga uma estrutura de saúde e você paga outra estrutura de saúde? É como se você estivesse admitindo que aquele seu dinheiro é levado para a corrupção, é lavado, é direcionado para outras coisas e você aceita. Outra coisa que a gente, pegando como exemplo que o Friedman está dizendo aqui, é o seguinte aí em relação às universidades públicas, por exemplo. Quando nós pagamos nos nossos impostos as universidades públicas e os nossos filhos não têm direito de entrar nas universidades públicas. Quem tem direito são os filhos dos que têm grana, entendeu? Então a gente acaba pagando 2 vezes a faculdade pública e a faculdade que o nosso filho vai fazer por não ter entrado na pública, entendeu? Tudo bem, eu estou já esticando aqui para uma outra discussão e tudo, mas é importante abrir aqui uma reflexão sobre esses conceitos. E aqui eu toco numa situação de importância que é o seguinte:
mesmo Friedman sendo liberal, nós encontramos uma crítica em relação ao aparelho do Estado e em relação aí à indiferença que as pessoas têm no gasto público, entendeu? Aqui eu não estou falando como o Paulo Guedes, como governos pseudo-liberais aí pregam, enfim, de gastos públicos ou coisas do tipo, enfim, não estou falando disso, mas eu estou falando que nós podemos, assim como eles, do lado direitista, pegam escritos de Marx, pegam tópicos de Karl Marx para fazer uma crítica e para tentar lapidar certos conceitos e teorias estranhas, aqui a gente pode também pegar esses conceitos, teorias estranhas e lapidar também no entendimento positivo da gente fazer uma crítica construtiva, ok? Enfim, então voltando para cá, gente. Aí ele faz aqui também uma crítica à crise de 1929. Segundo ele, a crise de 1929 não foi por causa do capitalismo, ok? Não foi. Não foi por causa do capitalismo, foi por causa do poder público. E ele explica por quê. Segundo o Friedman, ele vai dizer que o Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que serve para quê? Para dar auxílio aos bancos, para pensar em estratégias emergenciais de crise, né? Para tentar reestruturar o sistema quando tiver algum tipo de pânico ou situação perigosa economicamente. Segundo o Friedman, foi esse garotão, que é um órgão do governo, que deixou na mão os bancos e a sociedade, e a estrutura pública, ok? Então vamos aqui, ó. Segundo Friedman, foi causado pelo Estado, e ele usa como prova o próprio Banco Central americano, que foi criado para ajudar os bancos, né? E no momento da crise não ajudou. Aí o primeiro tópico que ele bota, não ajudou os bancos. Segundo tópico, tira dinheiro de circulação. E o terceiro tópico que o Friedman usa para justificar a crise de 29 como uma crise não do capitalismo, mas sim da ineficiência do Estado, que ele usa, que é o seguinte, aumenta os juros na retirada de dinheiro. Sim. Então, segundo Friedman, o Estado, a estrutura pública, faz toda a situação ser favorável à crise. Não é? E então, de fato, não foi o capitalismo responsável, mas sim a falta aí, ó, de ajuda dos bancos, do Banco Central aos bancos, né? A outra, a questão da retirada da circulação de dinheiro e as altas taxas de juros sobre a retirada de dinheiro como em empréstimos, ok? Então, gente, é isso. Temos aqui a definição do Friedman sobre o governo, sobre o livre comércio, sobre a igualdade de competição, não é? Então, nós temos aí essas definições que trazem aí o neoliberalismo, uma nova noção aí de que o capitalismo não é algo maléfico, mas sim benéfico para a sociedade e para se fazer uma justiça social entre as partes, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo sobre Milton Friedman. E até a próxima, até depois, e vamos nessa. Falou, galera, toca lá no pai, vai!